aquilo que eu ainda posso te ensinar. E as contas são só pra te mostrar que o que conta é a soma dos sorrisos e da paixão, a matemática do teu coração. Então deixa eu te mostrar que mesmo sendo difícil de explicar, eu sei que você pode me amar, assim como eu te amo. Essa grande rock brutal aqui pra começar já a questão do episódio. Olha, o Levi escolheu essa música só porque tem o título Matemática. Aí ensino e matemática / esquina vai ser isso o episódio. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou João Vitor, estudante de psicologia. Do meu lado tem quem? Opa, eu sou o Levi Rodrigues, também estudante de psicologia, e trouxe esse rock maravilhoso, pesadaço, esse rock aqui proibido pela sua mãe quando você estava quando era mais novo, para enfatizar o tema de hoje, né? Que a gente vai falar de um tema muito massa aí, gente, hoje, muito especial esse tema. Vamos polemizar pra caramba hoje, que é o quê? É análise do comportamento e educação. E a gente vai ter uma pessoa aqui bem especial hoje, uma pessoa bem legal junto com a gente. Fala aí, Paulo. E aí, mano, uma grande honra estar aqui, tá ligado? Eu sou estudante de psicologia do sexto semestre. Eu gosto muito da área de comportamental, só um pouquinho, né, Levi? E é um prazer estar aqui nesse belíssimo podcast aqui, conversando temas tão importantes quanto a educação com vocês. Exatamente. Pois é isso, pessoal. O Paulo também está aqui. Muito obrigado, Paulo, por participar desse episódio. E vamos falar hoje sobre análise do comportamento na educação. A gente tem alguns episódios falando sobre análise do comportamento, né, Levisão? Sim. A gente tem alguns episódios, a gente foi bem básico, né? A gente falou de reforço, punição. Acho que a gente falou até São tantos episódios, gente, mas eu acredito que teve um de controle aversivo também. Mas hoje eu acho que vai ser nosso primeiro episódio que a gente pode dizer que a gente vai partir de algo mais complexo, né? Exatamente. Vamos pegar esse básico que é muito importante, que a gente vai colocar conceitos-chave e vai novamente, né, relembrar para vocês o que é que eles significam e partir para a área específica da educação. Como é que isso se aplica aí. E espero que vocês gostem do episódio. Se gostar, deixe seu like, se inscreve no canal e se preferir ouvir a gente em um outro agregador de podcast, seja Spotify, seja Deezer, também estamos lá disponíveis também. Não é verdade? O Paulo tá fazendo várias coisas ali de fundo, mas é sobre isso. Tá animando a galera. O cara tá muito empolgado também. Eu queria dar só um adendozinho aqui antes de começar, João Vitor, pode ser? Pode sim. É só, gente, dar um adendo que, assim, a gente vai falar muito da educação aqui, a partir da análise de comportamento, e principalmente de Skinner, do que ele pensava na educação. Mas aliviem um pouco para a gente, não critiquem a gente, porque a gente também tem que pensar no contexto onde muitas das coisas aqui que a gente vai falar foram criadas. Skinner, quando falou isso, ele desenvolveu essa teoria dele focada na educação, ele falou no contexto de Guerra Fria. Eram outros tempos em que faltava professores e tinham muitos alunos para se ensinar. Então, muitas coisas aqui que às vezes vocês vão até achar meio questionáveis, se aplicam àquele momento da história. Hoje em dia seria de forma diferente. É só dando esse adendo mesmo. Que a gente tem que pensar o que é falado aqui dentro do contexto onde foi criado. Exatamente. E não necessariamente o que a gente relatar aqui seja também o posicionamento dos membros aqui do podcast e do convidado, né? A gente está relatando o que o Skinner falava, não necessariamente a gente vai dizer, não, é isso mesmo, é isso que a gente concorda. A gente vai relatar só o que o cara trouxe, o que as teorias comportamentais trazem a respeito da educação. Então, vamos começar, de fato, o episódio. Então, iniciando, primeiramente, a gente trouxe alguns quesitos que o Levi, como foi monitor de teorias comportamentais, né, a gente pode, né, aproveitar um pouco disso, né, que a gente trouxe questões do reforço, da punição, questões que são bem básicas da filosofia da análise do comportamento, né. Então, Levi, só para dar uma relembrada pro pessoal, um pouco assim, tipo, aquele resumo pro Enem, só pra gente começar, tá ligado? Um pouquinho só sobre esses quesitos. Gente, até quem quiser se meter aqui no meio da explicação, pode se meter, mas trazendo de forma bem básica, é muito importante que a gente entenda que, para análise de comportamento,
todo comportamento, do mais simples ao mais complexo, ele é governado por leis do comportamento, que são gerais para qualquer comportamento. Então, a gente vai entender que essas leis vão ser as leis do reforço, da punição e da extinção, sendo dividida em reforço positivo, ou seja, colocar um estímulo no ambiente, um estímulo apetitoso no ambiente. A gente também tem a questão do reforço negativo, que seria a pessoa agir para fugir ou não entrar em contato com algo que seria aversivo. No quesito da punição, a gente teria os conceitos de punição positiva, que seria colocar o acréscimo de um estímulo aversivo no ambiente. Já a punição negativa seria o decréscimo de um estímulo apetitoso no ambiente. Por fim, a gente vai ter a lei da extinção, que vai dizer que para um comportamento ser extinto, vai ocorrer a quebra da contingência, onde todos os reforçadores vão ser cessados. Então, a extinção vai se constituir como uma quebra da contingência, onde aquele comportamento vai deixar de ser reforçado, uma quebra brusca. Pode falar. Total, pessoal. A gente trouxe esse breve resumo para o Enem, como a gente gosta de falar, porque, querendo ou não, sempre tem uma pessoa ou outra que fica meio... não entende direito o que está acontecendo dentro desses quesitos, né? De reforço, de extinção. Então, tipo assim, a gente já tem um episódio só falando sobre isso, porque a gente entende também que a galera tem dificuldade, né? Dado esse tanto de acesso que tem, né? Então, podem ver lá essa questão direitinho. E como o Levi falou, essa questão do comportamento regido por esses fenômenos, né? Do reforço, da punição, da extinção. E também, quando a gente vai analisar o comportamento, tem certos, podemos dizer, paradigmas, esse comportamento, sabe? Do paradigma mais complexo ao mais simples. Em específico, vamos focar nesse complexo, que seria normalmente o que se dá entre os humanos, né? Entre os seres humanos. Que seria esse comportamento... Operante. Operante, caralho, eu esqueci a palavra no meio do momento. Eu falei, não é o respondente. Não é o respondente, então é outro. O respondente seria o mais básico, galera. O operante, que é o mais complexo. Que seria esse paradigma do comportamento operante. Assim como a música do Restart, existe uma matemática, basicamente uma fórmula para dentro desse comportamento operante. Que seria o antecessor, podemos dizer, vamos botar três categorias, né? Tem o antecessor, né? As coisas anteriores que acontecem antes de se emitir um comportamento, que seria esse comportamento que a gente vê, e as consequências que se dá após esse comportamento, né? Basicamente, tudo que envolve a nossa relação humana com os outros, com as outras pessoas da comunidade, acontece com base nesses comportamentos mais simples e nesses mais complexos, né? Onde se decorre a questão anterior do comportamento, a posterior do comportamento, tudo isso está envolvido dentro das relações humanas, não é verdade? E, vai, Levisão, pode comentar. Exatamente. Só para dar uma breve organizada aqui, é justamente como o João Vitor estava falando. Na análise de comportamento, a gente vai se focar muito na questão da análise funcional, que seria justamente mexer com esse paradigma operante, consistindo de resposta, que é o comportamento que a gente analisa, o antecedente, o contexto onde esse comportamento ocorre, e a consequência, que é o que é gerado a partir desse comportamento, que retroage sobre ele, dizendo se ele vai continuar ou não. E é muito importante que a gente saiba como funciona esse paradigma operante para a gente entender como aplicar ele na educação. Mas é isso. Eu só queria dar um adendo ao glorioso Levi sobre que eu acho também importante a gente elucidar um pouco da formação da psicologia comportamental, a necessidade e a urgência dos aspectos históricos da época, e passar um breve resumo assim literário sobre o desenvolvimento da tese, né, para não é um postulado, uma coisa que Skinner tirou da cabeça, do nada e puf. Não, tem toda uma construção para isso, tem uma longa linha de teóricos que desenvolveu o trabalho dele muito depois e que hoje em dia temos um vasto arsenal de argumentos comportamentais na aplicação da educação. Total. É porque, como a gente estava analisando, né, pessoal, tem toda a questão do contexto onde o Skinner estava sendo tratado, onde ele estava sendo desenvolvido as teorias dele, como o Levi e o Paulo mencionou.
E dentro da educação é importante observar isso, né? Se a gente puder já dar um pontapé inicial no quesito da educação, que é que na educação o aspecto do ensino, do aprendizado, tem que ser visto de uma forma muito delimitada, sabe? A gente precisa ver se aquele aluno, aquele estudante está realmente entendendo aquele assunto que está sendo aplicado, que está sendo dito. Ou seja, podemos dizer que numa base como se fosse bem empirista, bem cientificista, a gente precisa mensurar o conhecimento daquele aluno, né? A gente precisa entender que aquele aluno está entendendo. E com base como a gente aprende isso, né? É através de testes, por exemplo, a prova. A prova seria um belo utensílio para a gente ver, o aluno está realmente entendendo sobre o assunto que a gente está passando aqui na aula? Será que ele está compreendendo bem o que a gente está passando aqui? E a gente pode ver isso de várias formas. Por que ele não está entendendo? Será que é por causa da explicação do professor que não está tão boa? Será que é por alguma dificuldade específica do aluno que não está compreendendo bem? Só através, por exemplo, desse teste, a gente consegue mensurar várias alternativas para tentar reverter essa situação, sabe? Então é muito mais em aspectos observáveis que a educação, numa base mais comportamental, age. Beleza? Deu para entender direitinho? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos um pouco sobre esse aspecto da observação, da gente ver os comportamentos que o aluno faz sobre a escola, a gente precisa observar também aspectos mais particulares, né? Como a gente falou, existe certo paradigma para todo tipo de comportamento. Existe do mais simples ao mais complexo. A questão do mais complexo, a questão da consequência que a gente quer que o aluno tenha fazendo seus tipos de comportamento, é que ele tenha bases para poder viver em sociedade, sabe? Querendo ou não, além da escola ser um local onde você vai obter vários ensinamentos e aprendizados cognitivos, é importante que você também consiga se interar com o meio, que você consiga interagir na sociedade, com seus familiares, com outras crianças, com pessoas mais velhas, enfim, vários tipos de pessoas dentro da sociedade. Então, além do aparato cognitivo, é você desenvolver o aparato social, mais da sociedade mesmo. Então, também é nesse quesito que a gente visa essa consequência da educação, que o aluno tenha obtenção de conhecimento e também de formas de lidar dentro da sociedade, com suas emoções, enfim, ter uma vida plena, né? E uma coisa importante que o Levi mencionou durante esse processo é a tal das contingências, que também é outra coisa que o pessoal às vezes não entende direito, tem uma certa dificuldade, e sempre quando a gente vai falar de análise de comportamento, é contingência para cá, contingência para lá, né? E o que é que seria essa tal contingência, né? Vou pedir pro Levi dar uma explicada, porque ele é monitor, então a gente bota tudo para ele explicar. Gente, ele manja pra caramba de análise do comportamento também, só que tá nervoso. Mas... Um pouquinho, sempre tô nervoso. Vai lá, diga aí. Eu também, gente, então qualquer erro, desculpem aí. Mas contingência é que eu acho muito legal quando Skinner fala de ensino por contingência, porque seria falando justamente desse processo, dessa resposta que acontece dentro do contexto que gera uma consequência. Então, contingência seria justamente essa relação sujeito-ambiente que está ali naquela troca. Exatamente. O Paulo Guzão vai falar também? Só para um complemento, né? Porque eu me lembrei do exemplo dos planos de contingência do Batman e nossa, uma forma muito boa de explicar isso. Contingência também pode ser visto como você pegar todas as variáveis, simular um ambiente e com base nas simulações de variáveis daquele ambiente, você vê quais são as possíveis respostas. Esse esquema também pode ser chamado de contingência. Gostei da analogia. Quando o cara meteu um Batman, tudo bem, o Levi usava Homem-Aranha também nas provas dele, quando ele era monitor, então tudo certo, não tem problema não. Abafa. Eu gostava, particularmente. Mas olha só, a gente está vendo que essa relação da contingência tem certo sentido, né? Entre o indivíduo e o ambiente, essa ponte é que existe um sentido entre um fato acontecer, um comportamento ser gerado, para dentro da relação do comportamento do indivíduo. Então, assim, a contingência também é muito importante dentro desse processo educacional. Quais são as coisas que estão em volta da vida daquele sujeito?
as contingências estão sendo favoráveis, estão sendo desfavoráveis, a gente precisa ver quais são as coisas que estão rodeando a vida daquele sujeito. Se ele está tendo certos tipos de comportamentos, de amparo social, se ele está tendo certo tipo de condição favorável para poder exercer a educação dele de forma plena, né? Para ele poder aprender de forma de maior qualidade possível, né? É mais nesse sentido também. Que quando tu me falou dessa questão, quando o João Vitor trouxe, né, dessa questão de que a gente tem que prestar atenção no que, nas variáveis que estão interagindo com o comportamento daquela pessoa, me lembra muito de que Skinner traz até de que a gente tem uma educação muito focada numa visão mentalista, onde do crescimento cognitivo, do crescimento corporal do aluno, daquela maturação. E ele mesmo traz, beleza, é um ensino que é válido, ele tem sua comprovação aí. A história da humanidade já disse que tem sua comprovação, mas pode não ser tão correto assim, porque a gente não consegue mexer no cérebro dele, a gente não consegue mexer na subjetividade daquele aluno, não é algo palpável para a gente consegue acessar pelo que está de fora. E, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que, muitas vezes, o ensino que a gente tem hoje em dia nos gera uma questão do reforço negativo, onde muitas pessoas acabam se frustrando, e a partir dessa frustração, acaba gerando comportamentos de fuga, de esquiva, onde a pessoa vai cada vez se distanciando daquele ensino e daquela vontade de estudar. Pois é, mano, para complementar, né, a fala do Grandiosíssimo, tipo, hoje em dia a gente ainda tem muitas manifestações de pensadores clássicos ainda na educação, e uma coisa que estimula muito ainda na educação é o conceito de o aluno ser uma tábula rasa, que é como se ele fosse inerte, como se ele fosse um objeto, e você fosse aprimorando esse objeto ao longo da fase, e ele só de fato se tornasse um ser humano ao seu total desenvolvimento. Isso vem muito do século XVIII, com Herbert, que tinha muito essa ideia empírica das crianças como uma tábua rasa, e como ele era um idealista, no sentido em que, tipo assim, criança tem que tem que prestar atenção, ter disciplina, vem muito aquele método tradicional, muito também de sociedades muito provenientes da Inglaterra, na qual se desmembrou também nos Estados Unidos, certas vertentes doutrinólogas como o calvinismo, que doutrina muito a questão da disciplina como algo central para o desenvolvimento tanto moral quanto físico do indivíduo. E acredito que até serviu de base para desenvolvimentos sociais da própria análise comportamental, quando houve a grande onda dos surgimentos de teorias cognitivas da psicologia no mundo. Veio a psicanálise na Europa, mas a sociedade, quando chegou nos Estados Unidos, já discordava desse modelo cognitivo, a academia não aceitava com muita facilidade, surgindo assim teóricos que tentavam conciliar a ciência com um aspecto mais material. Aí, passar de volta a palavra do Levi, não, nosso queridíssimo monitor. Que é isso, cara. Você vai ser o próximo monitor, mas o que tu falou me traz muito pensamento de que isso também é uma coisa da época onde a gente estava quando isso aconteceu, onde a gente precisava realmente de uma produção. E a análise do comportamento, mesmo que ela não preze por essa coisa tão tóxica que a gente tem na sociedade, de esse modelo de produção, de sempre produzir mais, mais e mais, e de que o aluno tem que passar em vestibular e tudo, mesmo que a análise do comportamento não vá nessa vertente, ainda assim, ela ganhou esse destaque por ser uma teoria embasada cientificamente. Então, de certa forma, ela traria essa produção, mesmo que ela não queira trazer essa produção do jeito ruim. Uhum, total. Algumas pessoas poderiam dizer que ela é mecanicista, que ela não analisa o sujeito, né? Porque, tipo, a análise de comportamento tem uma certa previsibilidade, né? Ele quer trabalhar uma certa condução de ideias, né? Uma certa estruturação de ideias. Porque até na questão, voltando para a questão da educação, existe um currículo que tem que ser seguido dentro da escola, que vai ter vários pontos, que vai do mais básico até o mais avançado, podemos dizer,
mas ainda assim ela consegue ver suas especificidades para cada aluno, sabe? Se um aluno não está conseguir conciliar todas as coisas que está naquele plano de forma completa, o professor pode analisar isso, a equipe da escola pode analisar isso de uma forma mais detalhada e ver o que isso pode ser feito, porque existe uma estruturação, um plano a se seguir, né? Tem sempre a questão do currículo lá, mas só que, tipo, não é uma coisa cristalizada, não é uma coisa que não pode ser mudada. Tem sempre várias formas de você também modificar esse plano e ser totalmente revisto ao longo dos anos, ao longo dos dias, né? Então também é mais nesse sentido. Até porque cada aluno vai ser aquilo, né? Cada aluno vai vir de um contexto, vai ter sua própria comunidade verbal, cada aluno vai ter sua própria vivência, e também cada aluno vai ter seu aparato cognitivo singular. Então, cada um vai aprender no seu tempo. Então, quando o nosso comportamento traz isso de que a educação, dessa forma como é feita, massificada, para tantos alunos, é até prejudicial, porque acaba que quem não consegue seguir o ritmo dito normal é excluído, tratado como fracasso. É muito interessante quando ela traz que todo mundo tem essa capacidade, mas todo mundo vai ter sua comunidade verbal, todo mundo vai ter suas vivências, sua cultura, onde isso vai influenciar que cada um tem o seu tempo, né? E sua base. Total. E velho, acaba que a própria teoria fica com esse estereótipo pela forma de como ela é implementada, não necessariamente como ela é. Por exemplo, tem muitos colégios que adaptam aquela forma de darwinismo social, que, tipo assim, não de fato educa, mas seleciona os tipos de aluno com mais aptidão e com menor aptidão pela divisão de turmas. Seja o pessoal da tarde é menos apto do que o pessoal da manhã, aí esse é a turmas integrais, aí tem as turmas olímpicas, aí eles dão mais propostas de manifestação estudantil, de aulas, de Olimpíadas. Aí, além das turmas olímpicas, tem as turmas especiais, ITA e IME, eles dão matérias diferentes, dão cálculo 1 e 2 para crianças e adolescentes, e acaba que não suplementa a proposta de educar a criança. Acaba meio que selecionando as crianças já ou ambientalmente mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas. Não assim, de fato, pegando uma criança com dificuldade, melhorando as suas habilidades em específico, mas só selecionando as que são observavelmente perceptíveis. O que dá mais resultado, né? Correto. O que nota melhor na prova. Exatamente, só vê o aspecto mais, assim, tipo, do cognitivo mesmo, da questão mais dela acertar as questões na prova, né? Mas vai ver se ela é tão apta, assim, socialmente, vai ver se ela é tão apta, assim, na comunicação dela, né? A gente não sabe, só analisa a questão mais instrumental do conhecimento, né? Não exatamente as outras variáveis disso, né? É complicado, é bem vários temas sobre isso. É por isso que eu sempre tenho orgulho de ter sido sempre da turma normal, ou seja, a pior que tinha. Mano, eu também não tinha nenhuma vergonha. Tipo, eu na realidade, eu tinha tanta preguiça de estudar que teve uma época que eu fui chamado pra Olímpica. Eu, tipo, porra, mano, eu não quero ser da turma especial tirando nota baixa, tendo que me esforçar. Eu vou ficar aqui no interior. Tá boa. Tem uma galera que cada um reage de um jeito, né? O quanto isso causa na vida das pessoas. Isso aí é um puta debate que pode ser feito, né? Voltando para a questão da educação, da análise do comportamento, né? A gente estava vendo que também aqueles outros conceitos que a gente estava comentando, de reforço positivo, reforço negativo, punição positiva, punição negativa, enfim, um monte de nome. Muitos deles se aplicam à base do controle aversivo, né? Muitos deles são controle aversivo, não todos, né? Mas muitos deles são controle aversivo. E o Skinner fala que o controle aversivo dentro da educação, será que é a forma mais correta de se educar uma pessoa?
Será que é na base da punição, na base de você oferecer e tirar coisas do ambiente dela para que ela volte a aprender? Será que é nesse sentido ou Levisão? Você tanto pro Levisão que ele é o bonito. E eu nem sei muito dessa parte, mas eu gosto muito dessa parte. O pouco que eu sei dessa parte, cara, é que eu acho também que é tecida uma crítica na análise do comportamento, quando ela fala de educação, que eu nem sei se vocês estão ligados ou não, mas na verdade vocês estão, porque é a crítica mais básica de todas. A análise do comportamento é determinista. A análise do comportamento é mecanicista. E Skinner vem rebater essas paradas porque reclamam muito da questão da análise do comportamento, querer controlar variáveis, sabe? Dizem que isso é reducionista, mas ao mesmo tempo reduzem esse controle à noção de controle aversivo, que quando a gente vai ver num olhar mais aprofundado, a noção de controle que as pessoas têm é sempre, não, controle é que eu vou controlar todas as ações daquela pessoa, aquela pessoa vai fazer tudo que eu mandar. É sempre do ponto de vista negativo, sabe? Quando, na verdade, a gente tem que entender que, na verdade, existem dois tipos de controle, o controle aversivo e o controle positivo. E, pensando nesse sentido, de certa forma, a gente não tem liberdade. Porém, a análise do comportamento vem trazer que, com a educação proposta na análise do comportamento, que a gente ainda não entrou de fato nos preceitos, a gente poderia, de certa forma, trazer a tomada de consciência sobre o que aquele aluno está sendo afetado pelo comportamento, porque da mesma forma que ele é afetado pelas notas ruins, o comportamento dele também é selecionado pelas matérias que ele gosta. Então, de certa forma, quando ele gosta de uma coisa, ele pode muito bem se prender naquilo e deixar de ver uma coisa nova. Uhum. Interessante, cara. Pois é, porque tem muito essa questão de que é só a questão do controle que está envolvido ali, que também não existe outra forma de educar a pessoa. Mas, assim, existe aquela questão dos reforços que podem ser naturais e os arbitrários, né? Que tem os reforços que podem ser diferentes entre si. Você dizer que uma pessoa vai começar a estudar melhor, se engajar mais na escola, porque ela está recebendo nota boa, porque ela está recebendo um troféu, uma medalha, de fato ela pode, né, se engajar na atividade escolar, ser mais suscetível a continuar fazendo esse hábito de tirar notas boas, mas também a nota por si só não significa que ela vai estar, tipo, aprendendo tudo de fato, né? Ela pode ter uma habilidade de decorar as coisas muito absurda, que ela pode reproduzir isso na prova e se dar muito bem, mas aí entra a questão dos reforçadores naturais, né? Porque o que é que faz essa pessoa ir se dar tão bem na escola? Será que é por causa de só a questão da nota ou porque ela, por exemplo, pode se sentir muito bem ao ter mais conhecimento? Ela pode se dar bem na nota da prova e também se sentir mais à vontade de fazer outras coisas da sua vida, né? Tipo, estou indo bem na prova, então posso ter mais facilidade de fazer outras coisas no meu dia a dia, de ter mais tempo livre. Então, tipo assim, pode ser reforçadores mais naturais, coisas que podem vir com base nisso, sem ser coisas impostas, né? Mais arbitrárias, tipo, você vai ganhar alguma coisa com isso, você não vai ganhar alguma coisa com isso. Podem ser coisas muito mais benéficas e mais, podemos dizer, simples até, podemos dizer também, né? Sobre isso. Pois é, tipo, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o Levi ontem, que pega justamente nessa tecla, cara. O controle apetitoso. Eu queria muito ver o Levi falando um pouco sobre isso. Cara, mas é isso. Trazendo sobre isso, é porque é um conceito que a gente não vê na faculdade. Infelizmente, eu descobri há pouco tempo esse conceito, já estou apaixonado, inclusive, porque as pessoas pensam que quando fala de controle, é simplesmente controlar a escravidão, por exemplo, sendo bem polêmico aqui, manipular uma pessoa totalmente, ameaçar ela para que ela faça alguma coisa, impor sanções para que ela tenha medo de não fazer certa coisa. Quando, na verdade, essa questão do controle apetitoso também é muito importante, porque a gente vai selecionando o que a gente gosta a partir da nossa vida e a gente vai deixando outras coisas de fora. E nisso a gente vai cada vez mais se permitindo menos, sabe? Ficando mais acomodado. Se a gente gosta de um certo tipo de comida, a gente olha para outra e a gente, não, vou ficar com a comida que eu já gosto, essa comida que é estranha, a gente nem prova. Então, é um conceito muito importante na educação também, esse controle apetitoso. Porque também é um controle que a gente
tem que saber exercer, segundo Skinner, que a gente tem que saber fazer uma média entre controle aversivo e controle apetitoso para que assim saia a educação. Porque, cara, quando se trata de controle, né, as pessoas pensam nas manifestações do que pode ou não pode ser controle, sabe? Como tu falou, o exemplo da escravidão. Era algo ruim você ter uma pessoa lhe punindo e lhe condicionando para ser algo que você sabe que você não é. Então, quando vem a palavra controle, já vem aquele negócio chato, tipo, caralho, vai me controlar. Mas, na teoria, é um aspecto do profissional para com o objetivo que o sujeito traz na clínica. Ah, como é que eu faço para mudar esse comportamento? Qual é que eu faço para lidar com essa minha queixa? Aí, com base no estudo, a gente vê que tipo de ação a gente pode ter no controle de comportamentos de acordo com a demanda da pessoa. Sim, Não exato. não é como se a gente fosse chegar e controlar alguém, fosse agir de maneira determinista. A gente acredita que existam, sim, uma ligação entre o psicológico e o fisiológico, e que, com base nisso, a gente pode utilizar isso a nosso benefício, cientificamente falando. Sim, sim. E assim, de certa forma, quando a gente fala sobre esse controle na educação, Skinner até traz que, tipo, eu sempre digo Skinner, gente, para falar que tudo que eu falo é embasado, pelo amor de Deus, mas que, assim, é muito importante que a gente tenha essa noção de que a gente não é livre, de que a gente é livre quando a gente começa a entender quais são os estímulos e as consequências que coordenam o nosso comportamento. Mas a nível de educação, primeiramente, é muito importante que o professor ele consiga saber as variáveis, as consequências que controlam o comportamento daquele aluno para que ele possa ensinar melhor. E a partir disso, eu queria até trazer para vocês, depois de tudo isso aqui que a gente conversou, gente, e pensando nessa imagem aí, vocês pensam que liberdade e criatividade é algo que combina com a educação e análise do comportamento? Total. Tu acha? Sim, eu concordo totalmente. Perfeito. Porque essa imagem que eu queria mostrar, gente, eu não sei se vocês conhecem, mas essa é uma máquina de ensinar. É quase que um computadorzinho. A máquina de ensinar, esse protótipo aí foi criado por Skinner. Porque, como eu disse para vocês, a proposta skinneriana de educação surgiu na época da Guerra Fria. Tinha poucos professores e muita gente para ensinar. Eles precisavam de um resultado. Eles precisavam de pessoas educadas na sociedade, que tivessem capacidade de fazer a sociedade para frente. E a proposta skinneriana surgiu, aparentemente, primeiramente, na verdade, com essa máquina de ensinar, que seria uma máquina de ensinar com a premissa de que o aluno ele estaria tendo o seu reforço assim que ele acertasse as questões. Seriam colocadas questões ali, ele ia responder e o reforço seria imediato. Essa era a tese de que Skinner trouxe, até bem pouco maturada ainda nessa época aí, de que com essa máquina o ensino seria melhor porque evitaria várias questões, de certa forma, aversivas que a gente tem na educação comum. Com essa máquina aí, Skinner veio trazer que com essa máquina, a gente primeiro poderia mensurar qual é o nível de cada aluno. Quais são as coisas que ele é bom, quais são as coisas que ele ainda precisa crescer. O que ele ainda tem uma base, o que ele precisa desenvolver ainda. E a partir disso, essa máquina iria de pouquinho em pouquinho reforçando o comportamento desse aluno até que ele conseguisse chegar naquele comportamento complexo. E nisso ele traz que essa máquina de ensinar, como ele traz, seria importante porque ela evitaria coisas como, por exemplo, o aluno ficar na sala sem fazer nada. Seria evitado, porque ele ia fazer as atividades dele e iria embora. Ia poder fazer o que ele quer. Outro ponto é que, beleza, ele iria errar, mas a máquina, quando ele acertasse, iria dar o reforço, ou seja, não teria a chance dele não ter reforço, ou seja, iria evitar a parte ruim também da educação, a parte ruim de se frustrar e tudo mais. E nisso, ajudaria a também não ter aquela massificação do ensino, onde todo mundo tem que seguir
um mesmo padrão e tem que todo mundo estar no mesmo nível. Com essa máquina, ele trouxe que todo mundo ia conseguir progredir a partir do seu próprio nível. Infelizmente, essa máquina não foi para frente, porque na época que ele tinha essa máquina, infelizmente, não tinha como ser tão evoluída como hoje em dia. Mas se a gente para pensar, esse tipo de ensino que ele queria fazer a partir de computadores hoje em dia, faria mais sentido. Uhum. É interessante, cara. Para analisar isso. O Paulo quer falar? Tanto que um exemplo hoje em dia é, por exemplo, Duolingo, que é literalmente um joguinho na qual a gente escolhe uma língua que a gente gostaria de estudar, e existem vários pseudo-joguinhos dentro do aplicativo que faz a gente reforçar e aprender sobre essa nova língua. Chegam na gente a níveis, se é fácil, intermediário, avançado, e acaba a pessoa aprendendo e se interessando em outras línguas por causa de um aplicativo. Então, é uma ideia fantástica que o Levi acabou de demonstrar para a gente, e infelizmente era à frente do seu tempo. Mas totalmente, hoje em dia, aplicável. Totalmente compatível com a sala de aula, por exemplo. Acho que o exemplo mais comum que a gente tem na sala de aula seria o Kahoot, né? Grande Kahoot. E ó, tem vários artigos aí comparando a máquina de ensinar com o Kahoot. Mas, Levi, eu já tô vendo, mano, os críticos da análise de comportamento vão dizer, mas isso aí é igual a máquina que davam pros ratos, né? Aquela coisa do reforçamento, né? O rato apertava a barra e liberava o queijo para ele, né? Algumas pessoas podem pensar isso, de fato, mas, cara, aquela questão com os ratos, aquela questão dos experimentos com outros animais que não o ser humano, né? Teve uns experimentos com seres humanos bem polêmicos, mas pensando aqueles lá dos ratos, essa questão é porque a gente tentava analisar a questão do comportamento, primeiro no geral, e um ser um pouco menos evoluído, para aplicar para depois um ser muito mais evoluído, né? Então, se você vê essas semelhanças, é porque a gente está tentando pegar sempre do indivíduo menos evoluído, mais básico, podemos dizer, de comportamentos e complexidade, para chegar em um ser humano da vida, né? Então, tipo assim, também tem essa questão de a gente analisar essa evolução de como é que se dá de um ser muito menos complexo para um muito mais complexo, né? Também tem essa questão. E como você estava falando aqui do Duolingo, por exemplo, a pessoa vai lá mexer no aplicativo, assim, por acidente, para ver como é que funciona o aplicativo, e do nada ele se interessa por outras questões, do nada dá margem para ela pensar outras coisas que ela quer aprender, outras línguas que ela quer fazer. Seria também uma questão da educação por acidente que o Skinner fala, né? Que a teoria da comportamental fala, que é você aprender meio que por espontaneidade, sem muitas amarras, de você ir lá e aprender alguma coisa meio que experimentando, indo lá, fazendo suas observações, e dali emergir várias outras coisas, né? Essa educação um pouco mais natural, podemos dizer. Paulo quer falar? Uma coisa que dá para se interpretar também na teoria do Skinner é a pressão exercida no ensino tradicional para se aprender. Por exemplo, existe sim esse negócio de natural, de você se interessar e ir atrás, mas ele deixa bem aberto a premissa de que, tipo assim, dependendo do ambiente formado e de certos aspectos do indivíduo, ela pode ter mais facilidade e mais dificuldade com certos acessos. Mas que a educação poderia ser facilitada em todas as áreas se houvesse uma maneira de controle despressionante, sabe? Despressurizador. Que eu acredito que combinaria muito com esse quesito, tipo, não apenas no focar da educação utilizando a tecnologia, mas complementando ela. Por exemplo, na sala de aula, nós poderíamos utilizar uma gama de estímulos que poderiam servir de ajuda para o próprio professor para a estruturação do aluno na matéria, desde facilitar a linguagem até a ordem do assunto por facilidade de compreensão, até mesmo a jogos, a pontuações, a comparações com o ambiente real do indivíduo, para que isso facilite a compreensão dele sobre um determinado tema. Uhum. Não, total. Para a gente poder mensurar se a pessoa está indo bem ou não, né? É sempre nesse aspecto do observável, né? Para a gente ter, assim, provas, literalmente provas de que a pessoa está lá
fazendo aquela coisa bem ou não. Então, é mais nisso, pessoal. Mas eu mostrei para vocês a máquina de ensinar, aí eu queria trazer aqui a discussão para vocês. Essa máquina, vocês acham que ela é uma máquina favorável para ser usada? Sim. Vocês A acham máquina dela? em si, eu não tenho muitas informações de como ela funciona, mas o contexto em si de utilizar a tecnologia do estímulo, do reforçamento para o método da educação, eu acho que é essencial para o professor. É que essa máquina, justamente a ruína dela, o motivo dela não funcionar, que eu queria trazer aqui, é que justamente a sacada foi, ela não dá reforço suplementar. Ela reforça imediatamente, mas ela não dá um reforço suplementar, que seria, beleza, o aluno acerta a questão, vamos dar um pirulito para ele. Quem garante que todos aqueles alunos vão gostar de pirulito vai ser reforçador para eles? Ou seja, a máquina não se adequava realmente a cada aluno, ela se adequava ao conteúdo de cada aluno, mas não se adequava ao reforço. Ou seja, essa máquina não funcionou tão bem por conta disso. Hoje em dia, com Duolingo, Kahoot, poderia até funcionar melhor. Uhum. Pode falar. Pode falar, Paulo. Uma outra crítica é que, no momento em que a gente tenta postular uma metafísica em que todos os alunos partem de um pressuposto semelhante ou igual, a máquina em si ela vai falhar, pois é mais resultativo você construir um algoritmo num sentido de sem prender muito a pessoa em conceitos. Por exemplo, o que o Duolingo faz para a pessoa se sentir interessada? Ela é um jogo, cara. Você não parte na premissa de que as pessoas naturalmente vão entrar no conteúdo e entrar no sistema da forma em que aquilo foi teorizado. A pessoa que cria o algoritmo torna-o mais apetitoso. Dependendo disso ou não, a pessoa se atrai. Então, eu acho que a crítica vem muito de, tipo assim, muita gente pensa que na comportamental a gente é determinista, que a gente quer padronizar o aluno, que a gente quer isso, aquilo, mas não, a gente tenta colocar uma categoria como forma de benefício científico da gente entender mais sobre o ser humano e como ele funciona, como ele pensa e como ele age. Se uma categoria não funciona, a gente descarta. Se ela funciona, a gente pega e desenvolve. E assim vai. E nesse conceito vem a minha crítica, que eu acredito que ela só funcionaria como ferramenta, não como uma instauração ou uma revolução na qual não precisa de professor, só precisa da caixinha. Eu acredito que é uma ferramenta que o professor possa usar. Total. E é muito legal. Tu ia falar, João Vitor? Não, pode falar. É muito legal que a gente traz essa questão da máquina de ensinar, mas a máquina de ensinar foi uma das primeiras tentativas de se fazer educação com análise do comportamento. Essa é só uma das primeiras tentativas. Quando a gente vai ver mais para frente, Skinner, com seus pressupostos mais evoluídos, ele vai trazer muito mais a questão de que a educação é problemática do jeito que é feito, porque a gente tem um ensino por meio de regras. O aluno, ele não está em contato com o conteúdo, não faz sentido para ele, porque ele só escuta uma pessoa que diz que isso é daquele jeito, vai acontecer aquilo, quando certa coisa acontecer, acontece outra coisa, ele não tem contato com aquilo. É um aprendizado por meio de regras. Skinner vai criticar isso também. Então, a máquina de escrever também teria esse problema. E ele vai trazer justamente a questão que o João Vitor trouxe mais cedo, é que a maioria das invenções da humanidade, dos achados da humanidade, veio por meio de acidentes. O que eu acho muito legal, quando ele diz que, tinha um cara lá, aí caiu uma maçã na cabeça dele. Aí pronto, ele foi lá e descobriu a gravidade. Aí, caralho, isso foi um acidente. Onde ele traz uma coisa que eu acho muito legal, depois de tudo que a gente já falou, que é, a maioria das coisas veio por acidentes. Então, a gente tem que criar um contexto interessante e favorável o suficiente para que acidentes ocorram. E para isso, a gente não pode ter uma educação formal, totalmente formal, como é hoje em dia dentro de sala de aula. A gente tem que criar um contexto com coisas suficientes para que acidentes ocorram e que a gente possa dar uma base de um conteúdo para o aluno, que ele possa generalizar a partir desses acidentes para vários contextos. Bom. Aí, só para complementar, eu
concordo em partes com Skinner, que a gente aprende naturalmente aspectos que têm a ver com a nossa realidade. Mas eu acho que uma interpretação que pode ser da perspectiva do acidente, de acordo com o exemplo do Skinner, é que, por exemplo, a maçã caiu na cabeça do Isaac Newton, ou seja, foi um aspecto da realidade observável e tátil que entrou em contato com ele. Ele era um matemático, ele observava muito os efeitos da natureza, tinha um sonho de desvendar os segredos do universo. Ele mexia muito com aquele prisma da luz, que é até a capa do álbum do Pink Floyd. Aquele prisma ali foi ele descobrindo a mecânica da luz e ele fazendo estudo sobre isso. E uma das mecânicas era esse movimento, essa inércia dos objetos em espaço ambiente. Aí quando a maçã cai na cabeça dele, é um estímulo que até então não era parte do ambiente dele, mas que por interagir com ele, veio a ele a tentar entender ou a tentar movimentar isso. Por exemplo, linkando com o aspecto da educação que eu tinha falado antes, muitas vezes a pessoa pode ter dificuldade em aprender matemática abstrata, por exemplo, funções, função, derivada, binômio de Newton, conjuntos, em aspecto de que aquilo, na abstração, na teoria, não entra em contato com a vida e a realidade dela. Então, para algumas pessoas é mais fácil, seja por várias questões e variáveis ambientais, enquanto para outras é mais difícil, tendo assim que puxar sempre para o aspecto da realidade da pessoa. Então, em partes eu concordo, mas eu acredito que a gente conseguiria essa melhoria na educação prestando mais atenção no indivíduo, conhecendo mais ele e a realidade dele, tentando puxá-lo e ensinar a matéria com base no que é real para ele, no que ele vive no dia a dia, que é o estímulo que ele tem de conhecimento. Não dá para você ensinar um estímulo que a pessoa nunca sentiu. E ele até diz isso, e ele diz que a partir de as práticas culturais, existe uma mutação nas práticas culturais com o tempo, que seria justamente essa mutação que ocorre quando ocorrem esses acidentes. E eu acho muito interessante uma coisa assim, bem utópica que ele fala no final de acontecer, onde ele fala que o Skinner, ele estava tão nessa questão dos acidentes que ele dá um método para fazer o acidente ocorrer. Que não é bater o carro, galera, mas ele diz que ele dá o exemplo do Van Gogh. O cara fez várias obras, mas ele teve que fazer 50 obras até por acidente sair uma obra-prima, tá ligado? Para sair o masterpiece dele. Então ele diz, então vamos fazer, um dos jeitos desse acidente ocorrer é a repetição. Você fazer tanto certa coisa, até que em algum momento vai acontecer algo diferente, vai sair um resultado diferente. Interessante. Achei interessante também. Cara, eu acho que deu 50 minutos de episódio. Meu Deus, eu não esperava que ia dar tanto minuto assim. Mas isso, pessoal. Não esperava, não. Achava que ia ser tão. Assim, isso aqui. Mas a gente se alonga porque a gente. Ele gosta. A gente gosta de comportamental. Então, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Foi maravilhoso gravar esse episódio. Porque comportamental é vida, né? Todo mundo ama aqui. E eu espero que vocês tenham gostado também, pessoal de casa. No mais, é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal novamente, aquela coisa de sempre. E a gente se encontra em um outro momento. Levisão, últimas palavras, depois o Paulo. Opa, é nóis, galera. Até o próximo episódio. Espero que não tenha ficado muito confuso e que vocês tenham gostado. Dúvidas, questões, mandem aí pra gente, sugestões também, é isso. Cara, eu achei que acabou muito cedo. Eu tinha reservado a minha tarde inteira para esse podcast. Ainda tanta coisa que a gente podia falar, mano. Mas é isso, foi um prazer aqui estar perante vocês, foi um episódio maravilhoso e eu gostei muito por ter esse convite de participação. Quem sabe uma parte 2, né? Ninguém sabe aí, vamos ver, bota aí no ar, né? Bota aí no ar, quem sabe dá certo, viu? Pois é isso, pessoal, fiquem com Deus e se você acreditar ou não, enfim, fique à vontade. E é isso, até mais, tchau, tchau.